Olá, primeiro ano, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem e a gente vai continuar o nosso assunto aí. A gente concluiu o assunto da Idade Média, a gente vai entrar na Idade Moderna, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre a arte e a cultura mundial, né? Além do Ocidente. A gente vai falar sobre o que estava acontecendo em outros lugares enquanto a Europa estava vivenciando ali a Idade Média, né? Sabemos que o mundo e a arte e a cultura não se resumem à Europa. Tá, então vamos falar aqui de outras culturas. A gente vai começar a falar da arte islâmica, tá? Diferente da arte cristã, a arte islâmica ela não está voltada somente para fins religiosos, até porque todo mundo era religioso, então ela não era uma arte produzida para dentro de uma mesquita, ela era para toda a vida cotidiana ali dos muçulmanos. A questão é que ela era comprada ali, produzida em terras governadas por muçulmanos, encomendada por patronos muçulmanos e elaborados por artistas muçulmanos. Então, obviamente, a religião vai interferir, vai aparecer, mas ela não era feita somente para isso, como no caso da arte cristã, que era uma arte voltada para os ofícios religiosos. Tá? Então, a gente vai para as características dessa arte, da arte islâmica. A gente tem um forte apelo estético, ela era uma arte feita para enfeitar, geralmente, os interiores dos locais. Ela influenciou a arte bizantina. Lembra que a gente viu ali que a arte bizantina foi do Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. E o foco principal era na cidade de Bizâncio, por isso que tinha esse nome. Bizâncio, ele é hoje Istambul, ali na Turquia, e é aquela área, uma área islâmica, né? Tem a cultura islâmica é muito forte ali, então, obviamente, a gente tem essa arte muito influenciada. Inclusive, a Catedral de Santa Sofia, que é a igreja cristã, né, mais importante do período bizantino, ela foi tomada ali pelos muçulmanos, ela é uma mesquita, depois ela virou um museu, enfim, ela tem lá bastante padrões da arte islâmica. Ela retrata o sentido e a essência dos seres e o objeto, e não a forma física deles. Então, é uma representação espiritual daquilo que ele quer retratar. Então, por exemplo, eles não vão retratar de maneira nenhuma as formas humanas, muito menos formas divinas, porque eles acham que isso é pecado. Da mesma forma que lá atrás aconteceu na época, no período bizantino, né, em que houve a crise iconoclasta, em que o imperador proibiu a representação ali dos santos e de pessoas. Então, não havia essa produção durante um tempo, e tinha também uma galerinha ali que ficava fiscalizando para evitar que os artistas pintassem ali o rosto de Cristo, né, essas pessoas. Então, não são feitas essas representações do ser humano divino. É uma arte voltada para decoração ornamental de superfícies, como artesanato, artes decorativas. Então, nessa imagem que você está vendo mosaicos aí nos arcos, né? E também nas abóbadas. Você está vendo muita tapeçaria bem decorativa, mas você não está vendo imagens de nada aí, é tudo muito abstrato. Padrões geométricos e a caligrafia são considerados uma arte mais superior, uma arte nobre, enquanto a pintura e a escultura, que são mais retratações assim do real, considerada uma arte que não era muito nobre, uma arte inferior, tá? Aí você está vendo uma abóbada extremamente com padrões geométricos, abstratos, inclusive a gente chama, é muito comum eles chamarem de arabescos, que vem do povo árabe, tá? Então, a gente tem os padrões geométricos que refletem aí a linguagem do universo e tem como objetivo auxiliar o fiel a refletir sobre a vida e grandiosidade, tá? Então, vocês veem que tem uma forte relação da geometria com a espiritualidade. Por exemplo, os círculos, eles são considerados infinitos, então eles lembram ali que Alá é infinito. Os padrões repetidos, né? Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo vários padrões que se repetem basicamente sem parar ao infinito também. Então, tem essa impressão de repetição, remetendo à natureza infinita de Alá, e assim por diante, tá?
A arte chinesa, a gente mudando aqui agora, na China, ela é dividida em 4 dinastias, então ela tem 4 estilos diferentes. A gente vai ver imagens dessas dinastias. Então, na dinastia Tang, a gente tem esculturas monumentais de pedra do Buda, desenvolvimento também da porcelana chinesa no tipo Sankai, que eu vou mostrar para vocês já já. As pinturas são bem realistas e figurativas, com pinturas de paisagem no estilo Shanshui e aquarelas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui essa porcelana Sankai, esse estilo dessa porcelana feita nessa dinastia. Aqui as paisagens no estilo Shanshui, com muita aquarela também, tá? Vamos voltar aqui na dinastia Song, influência do neoconfucionismo e da filosofia Dan na pintura, na caligrafia e na porcelana. Era considerada a era de ouro na arte chinesa e eles produzem agora esse tipo de porcelana aqui, que é bem diferente da Sankai, tá? E na pintura eles têm essa produção de muita paisagem, inclusive eles acharam que tinha ali a ver com o caminho, né, com tal, e que também as montanhas elas eram consideradas bastante espirituais, que era uma ligação da terra com esse plano superior ali mais divino. Então, eles faziam muitas pinturas de paisagens nesse período, tá? Na dinastia Yuan, rola ali uma falta de incentivo às artes, tá? Então, a gente tem a plataforma nuvem, as pessoas vão ali mais para cima, está rolando uma guerra, o período é a dinastia menor que tem. Então, alguns artistas, porque o que acontece? A China ela é invadida pelo Império Mongol, né, e também pelo neto de Gengis Khan. Então, o que acontece ali? Rola muito problema, muitos artistas fogem para o interior de florestas e eles começam ali a pintar mais sobre o seu próprio interior. Então, as pinturas elas passam a ser um pouco mais simplificadas e simbólicas do que as pinturas da dinastia Song, por exemplo. Então, aqui, ó, vocês vão ver a plataforma nuvem, que é uma área mais alta, que encheu d'água, e você tem algumas esculturas aí do Buda, tá? E na dinastia Ming, que é a mais famosa, a produção dos vasos branco e azul, aí com certeza você já deve ter visto, ouvido falar, tem essa exportação da porcelana branca e azul, o uso do cobalto para vitrificar ali a pintura e a poder ser lavada sem ter nenhum problema de desgastar. Então, essas porcelanas elas são muito caras porque justamente elas são muito preservadas, tá? Ela é influenciada pela arte islâmica e persa, é possível ver essa influência nos desenhos. E o pigmento azul ele era importado do Iraque, então havia muita conexão ali, muito contato do povo chinês com o pessoal islâmico, justamente para ter esse contato comercial, e acabava tendo essa influência. Também pega ali as ideias de harmonia, ordem e hierarquia. Então, aqui tem um exemplo das porcelanas da dinastia Ming. Ok? A gente passa agora a falar sobre arte japonesa. A gente tem 2 períodos importantes aí, que é o período Muromachi e o período Momoyama. O período Muromachi, os artistas são financiados por aristocratas. Está rolando ali uma crise política bem instável que acabou unindo pessoas de diferentes classes sociais, e isso fez com que novas tradições culturais surgissem nesse período. Então, você vai encontrar uma pessoa que é extremamente especializada em um tipo de arte que se une a um artesão comum, popular. E aí acaba surgindo um nível de sofisticação diferente, porque une dois estilos completamente diferentes. Então, tem a utilização de materiais naturais, de assimetria, bastante sensualidade nas pinturas. Há muitas pinturas em monocromia de tinta preta e paisagens de inverno. Já vou mostrar algumas coisas para vocês, mas essa pintura aqui que vocês estão vendo já faz parte desse período Muromachi. O período Momoyama foi um Momoyama, desculpa, foi um período dramático na história japonesa, porque foi um período de transição ali e houve um caos político e militar. Foi uma época em que o imperador ele aboliu ali a influência do budismo no Japão.
Então, houve massacre ali de monges, eles queimaram alguns edifícios, né, alguns templos budistas ali. Então, é um período que a arte está sofrendo ali com esse tipo de acontecimentos. Há uma valorização a objetos mais simples e principalmente ao ritual do chá, que é um momento de pausa, um momento ali em que todos faziam esse ritual do chá. Então, começa a surgir porcelanas ali e produtos para esse ritual cada vez mais sofisticados. Então, são produtos de objetos simples do dia a dia, do cotidiano, e que vão ter um pouquinho mais de atenção dos artistas. Também é nesse período que surgem as melhores produções de caligrafia, né? Surge o Shondô ali, a caligrafia japonesa, e a pintura também ela mostra poder e prestígio dos militares, como cavalos, caçadas, águias e batalhas. Também tem uma diferença, por exemplo, das pinturas que aparecem nos interiores das casas, e principalmente dos castelos. Por exemplo, os locais que são públicos, né, em que as pessoas vão estar, os locais comuns, como uma sala, né, um terraço, eles vão ter pinturas coloridas. Já os locais mais privados, como um quarto, por exemplo, de dormir, eles vão ter pinturas mais em preto e branco, tá? Bastante monocromático. A gente tem a arte africana também, que basicamente ela segue dois padrões, que é duas bases, que é a ética e a religiosa. Inclusive, quando eles usam a palavra deles para uma pintura, uma arte bonita, eles estão querendo dizer isso, que ela tem esses dois valores, tanto o ético quanto o religioso, tem um grande valor moral. Ela tem forte retratação da figura humana, que é o principal tema, com simplificação e ampliação de algumas partes. Então, você não vai ser uma escultura realista, ela vai ter o corpo vai ser mais simples e, ao mesmo tempo, você vai ter aumento de algumas partes, como mãos grandes, a cabeça maior do que o corpo, enfim. E eles usam também figuras de animais como iconografia, né, como representação de alguma outra coisa. Quando eles retratam, por exemplo, um leão se alimentando de um outro animal menor, ali eles estão representando a figura da autoridade hierárquica de um rei, por exemplo. Então, só que acontece que lembre-se que a África ela não é um país, ela não é uma aldeia. A África é um continente, tem mais de 50 países, então cada região da África ela tem uma cultura diferente. Essas características que eu falei são características assim mais básicas, em comum. Mas, por exemplo, os Bauli, eles retratavam um corpo forte e musculoso, com feições faciais mais refinadas. Os penteados são mais elaborados e também na pele, né, do corpo que eles retratavam, tinha padrões de escarificação, que são essas cicatrizes que eles faziam em desenho para substituir, por exemplo, uma pintura corporal, uma tatuagem. Já os Iorubá, eles faziam a pintura ou a escultura, geralmente escultura, com a superfície bem lisa, uma composição extremamente simétrica, a semelhança ela é moderada ao objeto representado, enfim. E é isso, gente. A gente já viu aí essas culturas diferenciadas. Eu vou deixar umas atividades para vocês fazerem lá na plataforma sobre o assunto, tá bom? Tchau, tchau.